Acha que o Haddad está saindo bem lá em Brasília? Está sendo elogiado, hein, pelos líderes dos partidos lá. Eu acredito que não só o ministro da Fazenda, mas também a equipe econômica, que é importante, tirando o presidente do Banco Central, mas a ministra Tebet, não é? O Alckmin, a própria nossa ministra Esther da Administração, todos ali constituem uma equipe que tem produzido resultados, não é? Um governo que está funcionando. Nesses primeiros 6 meses do governo, olhando do ponto de vista econômico, entendo que houve uma centralização no que diz respeito à gestão macroeconômica, não é? A gestão, digamos, da condução em termos do tema da inflação, do tema fiscal, orçamentário, inclusive monetário, né? Nós tivemos várias medidas nesse sentido e entendo que o segundo semestre ele já aponta para que a economia possa atuar mais no âmbito dos investimentos, né? Temos já a indicação de que haverá o lançamento deste novo PAC, né, contendo áreas importantes de investimentos na infraestrutura urbana, infraestrutura social, mesmo na área de defesa, em áreas de conexão, de internet, por exemplo, que são muito importantes e se movem não pela gestão da política macroeconômica, mas sim pela decisão de investimento, especialmente público, combinado com investimento privado também, interno e externo. Então vejo o primeiro semestre razoável, porque o Brasil conseguiu fugir da recessão, que estava praticamente contratada pelo governo anterior, em função do orçamento que havia enviado para o Congresso. O governo do presidente Lula teve êxito em estabelecer lá em dezembro, aquela emenda da transição, emenda constitucional da transição, não é, que conseguiu aportar mais recursos para o gasto nesse ano, que significa dizer que o gasto público deve ficar 6% acima em termos reais, então deu possibilidade do próprio governo iniciar cumprindo promessas de elevação do salário mínimo, de melhorias no programa Bolsa Família e recomposição de outros programas muito importantes para proteger a renda da base da pirâmide social brasileira, né? Então, esse primeiro semestre termina nesse sentido, com a inflação em queda, que a economia mais ou menos reagindo, podemos tratar melhor dessa parte, inclusive, mas o segundo semestre ele promete, do ponto de vista do investimento, que é a questão estrutural para mover o país para um ciclo de expansão. O Congresso Nacional deveria estar mais atento a isso, fazer um bom debate. O que está acontecendo com o Banco Central, até porque é uma direção que não consegue entregar as metas pelas quais a inflação deveria estar operando, por exemplo, né? Tem problema sério, inclusive na contabilidade do banco, ele errou na sua contabilidade, recentemente foi divulgado isso. Tem o problema da compra de ouro, ou seja, tem várias questões. O Banco Central não é uma caixa preta, não há transparência, não há informações. A gente não sabe, por exemplo, dados, quem são os detentores da dívida pública no Brasil. Tem problemas sérios o Banco Central brasileiro, não é? Isso não é atentar contra o Banco Central, que é uma instituição necessária, não é fundamental, eu diria, mas ela precisa, num país democrático, ter, na verdade, transparência, não é? Se não é para o público, pelo menos para o Senado, pelo menos para as autoridades, né? E é constrangedor porque o Banco Central pratica já de muito tempo, não é, aquilo que ele chama as ideias, o pensamento do mercado, que é basicamente gente que trabalha no mercado financeiro, né, que representa uma parte muito pequena da atividade econômica do país, né? Então, tem, obviamente, problemas estruturais, eu diria assim, conjunturais, que o Congresso Nacional, pelo menos, deveria ter uma postura, me parece, adequada.